Olá, o meu nome é Lisa Schwanes e esta é a Nossa Voz, um podcast onde iremos abordar a espiritualidade, o desenvolvimento pessoal e tudo aquilo que te ajude a alinhar com a própria existência. Afinal, não faças planos para a vida para não estragares os planos que a vida tem para ti, não é assim? E esse é precisamente o meu convite desde já, que possas abrir o teu coração a muito do que aqui irás ouvir, porque eventualmente podes mesmo mudar a tua vida. Este episódio tem o apoio de Soba. Ora, muito bem-vindos. Eu sou o Nuno, marido da Lisa, e hoje, ao contrário do que é normal, não é a Lisa que está deste lado de cá a apresentar o podcast, ela será entrevistada, a pedido de muita gente que queria ouvir a voz da Lisa, que tinha muitas curiosidades, que queriam saber algumas temáticas e perceber um bocadinho mais de várias questões que rondam aqui os seus corações. Então trouxemos aqui a Lisa para lhes dar um bocadinho dessa luz que tanta gente quer ouvir. Olá, Lisa. Olá, Nuno. Então, temos aqui algumas temáticas. Sei que normalmente tu costumas perguntar quem és tu, não é? Quem está do lado de lá. Então, a primeira pergunta que te queria fazer hoje é exatamente quem é a Lisa. Bem, quase que em 20 anos juntos, quase tu sabes responder melhor do que eu, talvez. Na tua perspectiva, claro. Eu vou sempre trazer a minha. E sobre o quem sou eu, há sempre muito a dizer. E eu já aprendi com a vida, e já partilhei aqui também neste podcast, que uma vez, em meditação, uma voz que costumo ouvir, disse mesmo para não nos reduzirmos em palavreados ou em tópicos daquilo que nós somos e que vamos sendo nas diferentes fases da vida. Então, para não dizer que eu sou isto, A, B ou C, eu sou, e ponto, não é? Nesse sentido, quase deixando a infinitude de possibilidades que o universo nos dá a todos nós, deixando que ele também me dê a mim. Então eu sei que eu, tal como todos nós, somos uma luz, somos uma parte de um todo e sei que estou aqui, nesta vida atual, para viver da melhor forma possível, crescer da melhor forma possível, e uma coisa que aprendi por mim própria, e que sei que estou longe de conseguir, nesse sentido, ser o melhor, mas sou o melhor possível também, é não deixar para a próxima vida tudo aquilo que eu posso cumprir nesta. Esta é realmente, se há a frase do não faças planos na vida para não estragares os planos que ela tem para ti, e que eu sempre estou constantemente a repetir no podcast, até na sua introdução, esta frase é uma frase que me marcou muito, fui eu que a adaptei como é que é, não deixes para amanhã o que podes fazer hoje, mas eu senti mesmo, não deixes para a próxima vida tudo aquilo que podes viver nesta. E isso tem sido quase o meu mantra, o meu objetivo, sabes? O meu foco ali ao fundo de Eu realmente posso confirmar que é verdade. Tu és uma mulher intensa, que vive tudo com toda a sua intensidade, com toda a sua força. Olha, temos aqui algumas perguntas, então sai aqui uma primeira pergunta da Catarina, que gostaria muito que tu falasses sobre a maternidade. O que é para ti a maternidade? Como é que realmente tens abraçado a maternidade? E és mãe de 6 filhos, somos pais, né? Tu és mãe de 6 filhos. Como é que tem sido para ti essa experiência e como é que podes de alguma forma passar então a quem nos está a ouvir? Olha, eu costumo sempre dizer também que sou, se calhar, um bocadinho à parte do convencional, mas para mim a maternidade é mesmo das maiores bênçãos. Então, claro que tem trabalho, claro que dá trabalho, claro que há períodos em que não dormimos, em que o cérebro está cansado, o corpo está cansado, mas se tu me desses a escolher não ter os nossos filhos, ter outro tipo de vida ou ter os nossos filhos, claro que isto pode ser respondido, isso é porque agora és mãe e os amas, mas não. Na perspectiva da mulher, do ser humano, da alma que eu sou, eu digo-te, eu teria todos os nossos filhos outra vez e desapego-me aqui da parte de mãe deles, do amor que tenho, obviamente, por eles, mas mesmo enquanto alma, porque a maternidade para mim tem sido uma grande escola. E tu sabes, não é? Aprendemos muito com os nossos filhos. Então, o meu grande desenvolvimento pessoal, acho que posso mesmo dizer isso, o meu grande caminho também se deve muito a eles. E não só nos espelhos
que eles nos vão trazendo e nesses desafios que tenho que eu transformar-me a mim para conseguir conversar com diferentes linguagens para cada um deles, porque depois são 6 e obviamente 6 pessoas diferentes, não só nessa perspectiva, mas realmente desde a pureza, desde a inocência, desde tudo aquilo que me permiti exatamente por ser mãe. Eu costumo dizer, a maternidade para mim não me acanhou, nem me impediu de nada, nem de dar a volta ao mundo, vender a casa, ir com todos com mochilas e que se lixe tudo o resto, não é? A maternidade, pelo contrário, fez-me ainda impulsionar mais. Porque se há alguma coisa que também aprendi com a vida, não foi pré-pensado, que se há alguma coisa que eu sei que estou a deixar aos meus filhos, entre 1000 defeitos da minha parte, uma coisa que eu sei que lhes deixo, com humildade, é seguir o coração deles. Não é? Eu sigo o meu. Então, se nós somos o exemplo, se nós aprendemos por imitação, se nós aprendemos, lá está, porque vamos nos modelando uns aos outros, isso eu sei que sou. Eu sigo o meu coração, com os meus defeitos, com os meus altos e baixos enquanto ser humano, mas eu sigo o meu coração. Então a maternidade ainda me incentivou a seguir mais o coração, a viver mais tudo aquilo que eu quero viver e com eles ao meu lado. Porque eles, lá está, não eram um impedimento de nada. Pelo contrário, ainda me davam mais razões para viver tudo aquilo que eu queria abraçar, para viver com esse entusiasmo, tal como uma criança, porque a vida pode ser vivida assim. A Ruth Caldeira, quando esteve aqui como convidada, disse-nos ali uma frase que eu não interrompi, que foi: nós temos muita mania e o chip de que é só através da dor, ou maioritariamente é através da dor, que nós damos grandes pulos de crescimento, mas também podemos crescer através do prazer. E eu, na altura, não interrompi, mas pensei, mas isso eu sinto que é o que eu tenho feito. Então, cada vez que eu sou mais uma vez mãe, cada vez que eu dou a volta ao mundo, cada vez que eu vou 5 anos de voluntariado contigo para o meio da Índia, sem água potável, sem carro, sem nada, para mim isso é viver nesse prazer, nessa alegria daquilo que está a palpitar no meu coração e que, lá estava outra vez a mesma expressão, que se lixe tudo o resto que a sociedade dita, ai que loucura, ou que, mas já pensaste nisto? Não pensei nada. Eu senti e fui. Então acho que ser mãe trouxe-me tudo isto, trouxe-me ainda mais força para eu ser esta pessoa. E eu perguntei-me a mim própria, se eu não fosse mãe, será que eu tinha vivido todas estas experiências? Se calhar não. Por isso, sem dúvida que a maternidade a mim impulsionou-me ainda mais, porque eu abri o coração dessa forma. Há uma outra pergunta que agora surgiu-me, que muita gente já nos perguntou, e eu acho que podemos aproveitar também este momento para tu possas abrir esse campo, que foi realmente como é que consegues viajar com os teus 6 filhos e com as escolas deles. Eu acho que para muita gente isto é realmente uma grande desconstrução, quando nós arrancamos daqui sem nada marcado, como eu sei que tu fazes, sem nada marcado, uma aventura total, e com os miúdos todos e com uma mochila às costas e vão por aí, já sei que já estiveram na Índia também muitos anos, e também estiveram em Auroville e estiveram a fazer a volta ao mundo. Então, como é que desconstróis isso tudo e passas aí essa palavra às pessoas de como é que elas se podem inspirar para poderem viajar e pensar um bocadinho até na parte toda das crianças, para quem tem filhos também? Bem, realmente é como tu dizes, essa questão já nos foi muitas vezes lançada e eu vou sempre respondendo espontaneamente. Portanto, possivelmente, se calhar há algumas coisas que eu já disse, outras que se calhar vou dizer diferente, mas como é que se consegue? Eu diria outra vez um pouquinho no seguimento do que disse antes, que é seguindo o coração, realmente percebendo que eu não quero deixar para uma próxima vida aquilo que eu já posso viver nesta. Para que dificultar a nossa vida? Porque se nós seguimos uma coisa com toda a força, com toda a sinceridade cá dentro, porquê é que eu estou a hesitar, a travar, a impedir-me de viver aquilo? Eu acredito genuinamente na vida, acredito mesmo, e acredito que tudo aquilo que a vida quer é que nós possamos vivê-la. E vivê-la é vivê-la com tudo, sabes? Sempre com humildade, atenção. Quando eu digo aqui com tudo, como tu conheces, ok, nós viajámos o mundo inteiro, se calhar podia ter comprado um carro de luxo, salve seja. Ando com o meu carrinho que já tem 20 anos, todo podre, agora a porta não abre, a porta do condutor não abre, eu tenho que abrir uma porta de trás, entrar por dentro, abrir a porta por dentro. Se não tens receio que os miúdos possam adoecer, e como é que tu vais fazer isso acontecer? Olha, eu nunca pensei nisso. E as escolas deles, se eles vão faltar à escola? Eu acho que quando tu começas a trazer essas questões todas, tu já estás a racionalizar, já estás a deixar que a mente entre, e aí já é um caminho diferente do coração. Quando eu senti, e o convite foi mesmo da vida, como tu sabes, eu estava a meditar e ouvi, foi muito claro, tu vais vender a casa
e vais dar a volta ao mundo. E tanto que te liguei, e nesse mesmo ano, pá, uns 3 meses antes, eu estava no chuveiro e tinha, já contei este episódio também, e tinha ouvido assim 3 palavras: Peru, plantas medicinais, segundo livro. E depois de me ter esquecido, e do telefone, quando a minha editora me mandou, a minha antiga editora, a dizer: Lisa, temos que assinar o contrato para o segundo livro. Quando aquilo me recordou do que eu tinha ouvido no chuveiro, eu liguei-te e disse: Nuno, não estás a perceber? Eu tinha acabado de chegar há uma semana de um grupo que tinha levado à Índia com a Ruth. Passado um mês fora de casa. Portanto, uma semana depois, ligo-te eu a dizer: Nuno, pá, vi que é para ir ao Peru. E tu, estás louca. Mas lá estás tu tão louco quanto eu a alinhar. Então, 3 meses depois, estava eu a ligar-te, atendeu o nosso filho Moisés, e eu: Moisés, queres ir andar outra vez de avião? Ele: quero. E tu, que estavas em alta voz, disseste-me: ó Lisa, estás em alta voz. Ainda gozaste assim um bocado comigo a dizer: então diz lá, qual é o país onde vamos agora? E eu: não estás a perceber, nós não vamos a um país, nós vamos dar a volta ao mundo. E tu, pronto, enlouqueceste agora. Então isto foi mesmo um convite da vida, não foi algo, volto outra vez à expressão, pré-pensado. Eu não pensei, eu não escolhi, podia ter escolhido, mas neste caso palpitou cá, dentro de mim. Então, lá está, quando a vida te convida, o máximo ou o mínimo que tu podes fazer é experimentar. Experimenta. Eu costumo também escrever: a vida é feita de experiências. Se nós não nos permitirmos às experiências, não estamos a viver tudo o que podemos viver. Então não há que ter medo de experienciar qualquer coisa. Há que experienciar. Se não correr bem, não corre bem. Recuas um bocadinho, vais mais para a direita, vais mais para a esquerda, mas permite-te às experiências. Então aquilo que nós podíamos fazer naquele momento era experienciar pôr a casa à venda. Podia acontecer não ser vendida. Quis o universo, porque realmente era um convite da vida, que a casa fosse vendida logo à primeira. Pelo valor que nós estávamos a pedir, que era um valor bem significativo, e por um senhor já idoso, assim, já com a sua idade, sozinho, sem filhos. Portanto, para que é que ele precisaria de uma casa tão grande? Nós tínhamos alguns quartos pelos miúdos, mas ele disse que era para pôr todos os seus livros, porque ele era psiquiatra, e ele estava super feliz com aquela compra. Viemos a descobrir depois que ele, acho que acabou por vender a casa, nem a habitou, porque nem era daquela zona. Ainda posso acrescentar que quem angariou a nossa casa foi um surfista que eu conheci no mar, assim também do nada. Foi passada uma semana, angariou a nossa casa e a vendeu. Exatamente, ou seja, está tudo alinhado. Quando a vida te convida, e lá está, e quando tu te permites pelo menos a experienciar: olha, deixa pôr à venda, okay, se não for para ser, ela não vai ser vendida. E tudo se alinha desta forma. A questão de: mas será que eles vão adoecer? Epá, é mesmo secundária. Porque aí é a questão que eu costumo fazer a mim própria e que deixo constantemente: confias ou não confias? E quando eu me centro aqui, eu digo de peito aberto: pá, eu confio. Eu não sei o que é que vai acontecer, como é óbvio, e podia acontecer muita coisa, mas eu não estou a pensar nisso, eu não vou alinhada nessa vibração. E não quer dizer que, se pensar, que não haja um receio ao outro. Mas lá está, eu também não vou alinhada com esse receio. Eu sei que vou de peito aberto, eu sei que era para ir, e mais não sabia. Nem sabia para onde é que íamos, não é? Sabíamos onde é que íamos aterrar com o primeiro voo e mais nada, tanto que as voltas foram trocadas completamente. Eu gosto de uma expressão tua que dizes: Deus não nos trouxe até aqui para nós morrermos afogados, não é? Algo assim parecido. Que nos aconteceu também numa viagem grande. Pronto, a Lisa tem estas coisas fantásticas. E então, volta e meia, ela também me faz tranquiliza assim. Isto foi numa viagem que eu achei que ia morrer eletrocutado com um raio, uma tempestade. E a Lisa calmamente me diz: Deus nos trouxe até aqui para nós não morrermos aqui eletrocutados. Eu acho que podemos contar essa história, que eu acho que ela é tão bonita. Eu partilhei-a no meu 3º livro, Aprenda a Seguir o Teu Coração. Deixa-me só aqui fazer uma perguntinha aqui no seguimento da maternidade, para não perdermos ainda aqui este fio. Okay. Que eu tenho aqui a Carla, que tem aqui uma pergunta: como sermos livres enquanto mães e permitir que os nossos filhos o sejam? Eu voltaria outra vez à mesma coisa. Acho que para centrar e para resumir e para ancorar mesmo as mães, trazendo aqui um foco e às vezes trazendo muitas mensagens, faz com que se dispersem mais do que trazendo uma bem firme. Lá está, como sermos livres enquanto mães, não é a questão, para permitir também que os nossos filhos o sejam. Lá está, o que eu estava a dizer é: nunca deixes de seguir o teu coração, Carla, neste caso para a Carla, mas para todas as outras mães e pais que nos ouvem, nunca deixem de seguir o coração. Os filhos não são impedimento de nada, pelo contrário, lembrem-se disso. Qual é o exemplo prático que estamos a deixar aos nossos filhos? Estamos a viver de verdade ou estamos a dizer-lhes
Por outras palavras, amanhã, quando forem vocês os adultos, deixem de viver também o que sentem, porque têm que trabalhar, têm que cumprir, agora já estão nesse trabalho, fiquem até ao final da vossa vida, ou seja o que for, não é? Qual é a mensagem que estamos a deixar na prática, no exemplo? E mais do que palavras, volto a dizer, as crianças e nós todos aprendemos pelos exemplos. É isso que nos inspira, é isso que nos impulsiona. E por isso é que eu incentivo sempre todas as pessoas, e não é clichê, nem é conversa, é mesmo aquilo que eu acredito, está bem? Eu falo de um ponto que é só a minha visão, vale o que vale, mas é a minha visão, é a minha verdade. E tu que estás ao meu lado sabes que se for preciso subir a montanha, subimos a montanha. Olha, com os miúdos todos fizemos a busca de visão, portanto, lá está, é não nos impedirmos de viver as experiências. E a melhor liberdade que podemos ter na maternidade é essa, seguindo o nosso coração, seja sermos livres o suficiente, liberdade no sentido de ter essa coragem, que já está traduzido a palavra coragem, que é cor de coração, mais agir, portanto, agindo com o coração, que possamos sempre ter a liberdade de ter essa coragem, de agir com o nosso coração. E esse é o melhor exemplo que podemos dar para os nossos filhos também virem a ser pessoas, almas livres, seguindo depois aquilo que eles sentem e experienciando aquilo que eles vierem experienciar, aprendendo com os seus próprios processos, porque nós não nos estamos a impedir de aprender com os nossos. É uma grande verdade. Posso partilhar a história? Sim, a pergunta, eu acho que vou fazer uma pergunta que vai dar para tu partilhar dessa história, que é a mesma que estava aqui. Isto é uma pergunta da Kátia. Como nos libertarmos de coisas que sentimos que nos estão a prender? Então eu acho que aqui podes ir buscar a fé. Eu senti que, na verdade, a fé é uma das formas de nós muitas vezes, nos fazer o detachment, não é? Fazer este desapego das coisas. Então, não sei, se tu achares que faz sentido. Como nos libertarmos de algo que nos está a prender? Coisas que sentimos que nos estão a prender. Eu aí diria também que se eu já sinto que há qualquer coisa que me está a prender, é porque já não é para permanecer exatamente assim como está a ser. Então isso já é certo em mim. A pessoa pode querer duvidar, pode querer ignorar, pode tentar remeter para debaixo do pano, mas efetivamente o seu sentir já é claro, ela está-se a sentir presa ali. Então se eu me estou a sentir presa ali, como é que eu poderia fazer diferente? E depois esta questão do apego é muito delicada, como é óbvio, mas lá está outra vez. Se nós não nos permitirmos viver nesta vida o que viermos viver, estamos a deixar para as próximas. E, no fundo, não estamos a ajudar também o todo que é a humanidade. Porque nós precisamos é de mais exemplos a viverem as suas verdades, a libertarem-se daquilo que sentem que já sendo uma prisão e a seguirem noutra diretriz que sentem que está mais alinhado ao que o coração delas, a alma delas, lhes pede neste momento atual. E sempre, lá está, ir sempre libertando quando já estou a sentir-me novamente presa e recomeçar quando sinto que agora quero fazer outra experiência. E eu acho que a minha vida tem sido muito isso, não é? Eu já larguei muitas vezes, muitas profissões onde eu era feliz. E eu sublinho esta parte porque eu acho que é muito importante, porque às vezes nós largamos quando já não estamos felizes, mas eu era feliz a fazer o que estava a fazer, mas eu senti que queria outra coisa. A vida estava-me a levar para outra coisa. Eu dei aulas de ginástica e de repente estava a estudar homeopatia e eu achava que não ia dar consultas clínicas porque não queria estar muito tempo sentada. Olha, curiosamente fiquei horas sentada em clínica e agora estou sentada aqui no podcast. E de repente a vida levou-me para a meditação e de repente lá estava eu a dar meditações e de repente levou-me a uma escrita de um livro e de repente já foram 4 e de repente levou-me à Índia a fazer voluntariado e a largar sempre os empregos que tinha cá em Portugal. E nesse sentido, isso foi sempre esse desapego, mas porque pondo na balança, o meu coração falava mais forte e eu procuro escutar esse coração. Pelo menos acho que sem pensar eu tenho estado alinhada aí, esse tem sido mesmo a minha bússola. E volto a dizê-lo de um ponto de humildade, porque para mim é mesmo muito bonito, sabes? É quase com essa pureza de criança outra vez, e no ponto mais simples de todos, porque depois tu também sabes que sou uma pessoa muito simples, não é que precise de grandes condições. Nós mesmo na nossa volta ao mundo, dormimos no comboio, dormimos no avião, dormimos no autocarro, dormimos no chão, também dormimos no hotel, dormimos onde fosse. Isso não era o impedimento de nada. Deixávamos que a vida acontecesse e não eram as condições exteriores que nos condicionavam. Nós estávamos a viver e a vida era o mais importante.
Então, para mim, isso também tem sido, acho eu, maioritariamente, essa grande bússola, a vida. Mais do que apegar-me a qualquer coisa. Mais do que a pegar-te ao hotel de 5 estrelas ou à pulseirinha, tudo incluído, não é? Também não tínhamos budget para isso, senão a viagem não era um ano e meio. Seguramente quiséssemos também tínhamos, mas é isso, Encurtávamos, são não é? prioridades, não é só o que nós vivemos, eu também o senti dessa forma como tu, portanto se eu E sou eu louco, acho tu que ainda és também mais. gostamos mais da aventura do que ficar, de repente, com tudo incluído. Sim. Nós, atenção, mas é válido e um dia hei de durar que tu me ofereças uma pulseirinha com tudo Tá, já é incluído. para breve, está quase. Olha, vou continuar então Espera, aqui. então Querias fazer deixa-me uma lá. partilha Sim, sobre essa eu acho que história, esse sobre a episódio é tão fé. bonito. Claro que há sempre 1000 episódios que podem ser Na partilhados. verdade, eu acho que há muita gente também que gostaria mais de saber como se alinhar com a sua própria fé. Eu próprio já ouvi algumas pessoas a fazerem mais algumas perguntas sobre esse tema, portanto, força, faz essa partilha. Olha, a fé para mim é também daqueles temas que eu não sinto fora de mim, como se fosse uma palavra ou um conceito. Eu realmente sinto de dentro e digo isto outra vez com humildade, nesse sentido de confias ou não confias. Quando chega a hora e eu sinto, pá, eu confio, queres ou não queres viver isto? E eu digo, pá, eu quero, então eu vou. Não é? Eu não sei o que é que vai acontecer, ninguém sabe, ninguém controla, mas não controlando e não sabendo, tenho duas possibilidades, ou vou e vivo, ou não vou. Essa E é que é a fica mesma aquém. chave, é não controlar, acho eu. Essa também. E depois, para mim, uma outra frase, talvez feita, mas que a mim me serve completamente, é, para mim o maior arrependimento é daquilo que eu deixo de viver, enquanto posso. Então, não é nessa ansiedade, atenção, que estou a responder a isto, mas é realmente tendo essa consciência de que eu, não é que me fosse arrepender, mas eu permito-me ir a essa experiência quando a sinto firmemente no meu coração. E depois também aqui o coração, para mim, palpita-me de formas diferentes. Quando há pura alegria, quando há uma palpitação que eu sinto mesmo alinhada, de repente todos os sinais conspiram nesse sentido, tudo te traz esses sinais, eu sinto que é para ir, eu sinto que é para viver. E às vezes há outras palpitações de coisas entusiastas, mas que de repente a própria vida se vai encarregando de esmorecer a coisa. Então, se calhar não era para ser ainda. Não quer dizer que não seja mais tarde. Mesmo este podcast, eu tinha pensado em fazer um formato podcast há 2 anos. E, de repente, lancei a jornada Segue o Teu Coração, Aprenda a Seguir o Teu Coração, e enverdei de outra forma, começou a pandemia, etc. Tínhamos acabado de chegar da volta ao mundo. E quis 2 anos depois, quis a vida, que eu, já grávida agora do nosso último filho, sentisse aí com a tal força e firmeza e com a tal palpitação, agora, grávida ou não grávida, é para fazeres com tudo. E depois lá está. O que é que queres? Pá, não sei bem, sei que é passar umas mensagens, sei que quero aqui um espaço em que gratuitamente podemos levar mensagens bonitas a todas as pessoas e contribuir para essas perspectivas diferentes delas e com essa consistência semanal ir cutucando e tocando e aconchegando o coração destas pessoas. Então caminhamos construtivamente todos juntos. Isso era o que eu sabia. Até onde é que queres fazer o podcast? Pois não sei. O que é que vais fazer a seguir? Quem são os convidados? Pois também não sei. Vou sentindo. Então deixando muito que a vida me mostre, que o coração me mostre. E quando eu senti que já não é para ser, é porque já não é para ser. É porque se calhar é para ir fazer outra volta ao mundo. Que medo. Vou fugir daqui. Mas olha, então deixa-me lá ir a esse episódio. Eu acho que pode ser bonito e não querendo, obviamente, roubar tempo às perguntas, vou tentar resumir. Nós estávamos a dar a volta ao mundo e estávamos no Uruguai. E uma das coisas que eu tinha proposto, levemente, porque lá está, não era uma imposição, não era um temos de, mas era um we must do, se pudermos, era se passássemos por alguns países que tivessem centros geometricamente muito fortes. Energéticos, é um centro energético da Terra, não é? Sim, que são centros energeticamente da Terra e geometricamente muito especiais, exatamente por essas energias. Eu gostava de visitar com a família toda. Então, quando chegámos ao Uruguai, nós viemos de autocarro do Brasil, portanto, nós descemos o Uruguai. Tu fizeste anos nesse dia em que aterrámos, ou seja, em que chegámos do autocarro. Lá estivemos nós na praia, tivemos as nossas aventuras, continuámos. Fomos a Del Diablo, foi onde fomos. Fomos a Cabo Polónio, a maior reserva de leões marinhos da América do Sul. Chegámos à capital e eu disse, pá, por favor, não vamos embora do Uruguai sem ir só à ponta oposta do norte, portanto, totalmente para cima outra vez. E a ponta oposta, que eram cerca de 12 horas de autocarro noturno, ou 10 a 12,
pá, não podemos ir embora sair ali, ok? Só são 12 horas de viagem, com os miúdos todos, mas vamos a dormir e bora lá. Mas sabes o que é que vai acontecer lá? Não faço a menor ideia, não sei, nem fazia a menor ideia como é que era. Nunca. E chegámos lá e reparaste, até foste tu, Chegámos lá, por magia. passado as 12 horas ou o autocarro, chegámos lá e tu reparaste que esses 2 ou 3 dias que nós tínhamos, antes de regressar à capital, e aí sim tínhamos reservado um voo para a Patagónia, então antes de chegarmos à capital, nós tínhamos 2, 3 dias ali naquela zona e ia estar a chover. Mas amanhã, por exemplo, não me recordo se era hoje, se era amanhã, haveria um período de cerca de 1 hora ou 2 em que ia estar sol, ali por volta das 4 da tarde, disseste-me tu. Curiosamente, lá está, nunca é curioso, é a vida a trazer-nos essa certeza que é para ir. O hotelzinho, essas casinhas que nós estávamos a alugar, que era um hotel, que alugámos quando chegámos no momento, oferecia bicicletas a todos os que estavam a arrendar a fazer a noite, incluindo bicicletas de crianças. Portanto, nós encontramos forma de ir até esse ponto, geometricamente e energeticamente muito especial, ali no Uruguai. Não sabíamos onde é que era, começámos a pedalar A 4 km do hotel, acho eu. Não me recordo, sei que os miúdos eram pequeninos, obviamente, e que nós prometemos, epá, vamos só ali, mas depois vamos aqui às termas de água quente que o hotel também oferecia. Aquelas piscininhas maravilhosas com aguinha quente, como nos Açores. E então os miúdos ficaram entusiasmados, parámos primeiro nessas termas, deixámos as mochilas, mas ficou uma toalha num cestinho de bicicleta. Então nós pedalámos, os miúdos já estavam a reclamar, porque aquilo era um descampado que não terminava, não tinha nada. Portanto, nós começámos a pedalar, mal saímos da cidade, eles começaram a desesperar, mas quando é que chegamos? Mas eu não quero mais. Eles começaram assim um bocado impacientes e eu senti de me distanciar um bocadinho na bicicleta. Portanto, distanciei-me, fui um bocadinho mais para a frente, deixei o Nuno para trás com os 4 miúdos, na altura eram só 4, e nesse momento eu lembro-me de olhar para o céu e no céu já se avistavam umas nuvens e o sol ainda raiava, uns raios muito bonitos que contornavam as nuvens com um dourado daquele mesmo celestial. Aquele tipo dourado que nos relembra uma luz divina. E eu naquele momento, com aquela luz, senti-me imediatamente conectada a Jesus. Eu senti, não é? Não vale a pena racionalizar sobre isto. Isto foi algo muito instantâneo e sentido. E como eu senti aquele alinhamento, eu entrei tipo numa outra frequência, vou dizer assim. Portanto, os miúdos já podiam estar a reclamar, ali atrás com o Nuno, que também obviamente facilitava, mas eu de repente, eu já sabia que era para continuar. Fosse quantos quilómetros fossem e fosse para ir dar aonde fosse, que eu não sabia onde era. Então nós continuámos a pedalar, descampado, até que finalmente, não sei quantos quilómetros depois de descampado, encontramos à direita uma espécie de portão de madeira que ia dar para a continuidade do descampado, mas agora para a direita. Mas curiosamente, esse caminho era ladeado por tabuletas que estavam presas ao chão com mensagens espirituais. E este caminho, também numa extensão de não sei quantos quilómetros, levava a uma chamada Gruta do Padre Pio, que é o local. E não é uma gruta, é uma espécie de cubículozinho, uma coisa quadrada, com um gradeamento à frente, portanto a pessoa nem pode entrar. Nós à espera de encontrarmos uma caverna e encontramos um casebrozito. Eu não estava à espera de nada, honestamente. E eu, nesse caminho, que continuava um bocadinho à frente de ti e dos miúdos, eu fui lendo algumas mensagens. E deixámos as bicicletas, portanto fomos a pé, deixámos as bicicletas naquele portão e fomos a pé. E como tinha uma toalha num dos cestos, trouxemos a toalha. Só naquela, pá, a toalha não é nossa, é do hotel. Eu sei que no descampado não há probabilidade dela desaparecer, mas pronto, olha, só para depois não acharem que fomos nós que tirámos uma toalha do hotel, deixa cá levá-la nessa responsabilidade. Então levámos a toalha. E curiosamente, eu fui lendo algumas das mensagens e uma mensagem que me tocou muito, eu não me recordo agora, assim com as palavras exatas, mas dizia qualquer coisa que nos momentos mais difíceis relembra-te que Deus não te traz até aqui para te abandonar ou para... Eu não me lembro das palavras, mas foi muito bonita, sabes? Foi uma frase muito bonita que para mim, naquele momento, tocou-me.
Então eu continuei o caminho até à Gruta do Padre Pio, sentei-me à frente, comecei a meditar e nisto o céu já estava completamente escuro, como se fosse de noite. Já tinha passado a tal 1h30, o nosso tempo possível de estar fora. E começa uma ventania, e nós num descampado, uma ventania mesmo agreste, eu a meditar ali, e 5 ou 10 minutos depois, acho eu, começa, não tinha noção das horas. Há um pormenor que eu tenho que interromper só para dizer aqui um pormenor, que houve um momento, antes de começar com esse evento todo, eu tive uma conversa com os miúdos e disse-lhes a eles, porque percebi que vinha aí uma tempestade, então disse a eles, não se preocupem, porque vem uma tempestade e depois de um inverno vem sempre uma primavera, portanto não se preocupem que vai ficar tudo bem a seguir. Pronto, então começou uma grande ventania, mas mesmo ventos super fortes, o céu completamente carregado, não era sequer cinzento, era mesmo escuro, negro, e de repente começa uma carga de água, daquelas mesmo fortíssimas. Trovões. E nós ali, com trovões e etc., e nós ali, de repente, ok, o que é que fizemos? Encostámos-nos todos à parede daquele quadrado. E eu recordo-me, no meio desta vibração toda com que eu já estava, recordo-me que nós fizemos uma filinha indiana, entre aspas, lateral, não é? Encostados à parede, não havia nem sequer um parapeito que nos protegesse e, curiosamente, lá tínhamos aquela toalha que segurámos numa ponta e segurámos na outra e protegeu-nos durante, se calhar, 30 segundos. Nosso guarda-chuva. E a toalha já estava encharcada. Mas o meu filho Moisés, que na altura tinha 6 anos, ficou aqui do meu lado, de um dos meus lados, e eu lembro-me dele segurar-me na perninha, assim, puxar a minha perna, como quem dizia: mãe, chega-te para aqui, para o pé de mim, para não te molhares, porque tu estavas numa ponta e eu estava na outra, e os miúdos no meio entre nós. E ele acolheu-me em silêncio, foi o que eu senti, se calhar ele não disse nada disto, mas eu senti no gesto dele e nessa energia: mãe, chega-te mais para aqui, para também ficares dentro da toalha, para te abrigares. E de repente nisto eu estava completamente peace and love, e o Nuno, que não é típico em ti, começa: Lisa, temos que ir embora. E eu, tipo, what? Tipo, espera aí, não estava ali, não é? E, não, espera mais um bocadinho. E tu, não, temos que ir embora já. E eu, não, mas espera mais um bocadinho. Eu ainda quero ir meditar outra vez. E tu, Lisa, uma vez na vida, mulher, ouve o teu homem. Tu disseste-me qualquer coisa assim. Ouve o teu marido. Está esta trovoada, tipo, normalmente os raios são atraídos por água, e como aquilo estava já cheio de poças e de lama, pronto, sugeriste, não me recordo agora das palavras, mas que podíamos ficar ali eletrocutados. E eu, naquele momento, acho que me caiu tudo. Eu não senti que abalei a minha fé, mas senti do género: epá, se calhar estou a ser inconsciente, se calhar sou uma ganda inconsciente, uma ganda louca realmente, e estou a pôr em perigo toda a minha família. Pá, se calhar é para ir. Então fui um bocadinho frustrada, mas comecei, ok, então vamos embora. E começámos a correr, meio a saltitar entre as poças de lama e grandes poças que já estavam a formar naquela terra. Mas a meio do caminho, neste caminho com as tais tabuletas, que agora estávamos a regressar para o tal portão, a meio do caminho eu parei e disse assim: pá, ó Nuno, ok, nós estamos a ir embora e vamos embora, mas eu quero que tu saibas que eu sinto que Deus não nos trouxe aqui para agora morrermos aqui com os nossos filhos. Não era essa a mensagem. Mas pronto, então fomos embora, chegámos ao tal portão, agarrámos nas bicicletas, tivemos ali se calhar mais 5 minutos. E já veio a luz do sol. E de repente, a verdade é que começou a chuva a parar, até começou-se a abrir o sol, fez um grande pôr do sol, que nós até tirámos uma foto que está no meu Instagram. E depois estou aí, a meio do caminho, quando estávamos a regressar de bicicleta, disseste-me algo muito bonito. Não sei se queres dizer tu ou digo eu. Que foi exato isso. Que eu tinha perdido. Lisa, tu não sabes, mas enquanto tu estavas a ir, eu ia observando que o céu estava a ficar carregado e que vinha aí uma tempestade. E até fui eu que disse aos nossos filhos: depois da tempestade vem sempre a bonança, ou depois do inverno vem a primavera, portanto, está tudo bem, não se assustem. E de repente fui eu que abalei a minha fé. Obrigada por me teres trazido aqui, porque eu recebi uma grande mensagem. Então foi assim muito bonito. Neste caso, pronto, foi assim, mas podia ter sido ao contrário, como é óbvio, não estou aqui a querer nenhum protagonismo. Mas acho que esta história é tão bonita, porque nós muitas vezes, na vida, nós estamos a ser conduzidos, dão-nos tantos sinais,
Para mim foi as nuvens. Aliás, para mim foi a possibilidade de haver um autocarro noturno que nos levasse até àquela cidadezinha. O hotel onde nós calhámos, nunca nada é por acaso, tinha bicicletas até para crianças, porque podiam ter bicicletas só de adultos, e de repente o trajeto já era impossibilitado. O céu ia abrir durante ali 1 hora e tal. Maravilha. Tudo, até a toalha certamente também teve ali o seu propósito. Então, e depois as nuvens, quando senti o alinhamento com a energia de Cristo, a tal mensagem que eu li que ressoou tanto comigo, sabes? E que naquele momento eu também senti, claro que Deus não me está a trazer aqui para agora nos fazer ficar já aqui e morrer todos aqui. E se perguntasses se eu era uma pessoa de fé, eu diria-te, claro que sim, sou uma pessoa cheia de fé. Eu acho que somos todos humanos, não é? Portanto, mas na verdade, no momento na hora H é que a gente vê se realmente temos a nossa fé, quando a nossa fé é posta à prova, aí é que nós vemos realmente se temos realmente fé ou não. E aquilo foi para mim, foi a grande mensagem que eu recebi, e foi que realmente a minha fé era QB, não é? Foi completamente abalada no primeiro impacto que Deus me deu ali à minha frente. E a verdade é que foi muito bonito, foi sem dúvida uma viagem muito especial àquelas grutas. Muito obrigado mais uma vez aqui em direto Obrigado por a ti teres também. trazido esta mensagem. Lá está, se não tivéssemos, se calhar, os nossos filhos todos, e se a vida não tivesse sido tudo o que tem sido, se calhar eu também não tinha vivido esta experiência. Então, Sim. volto a dizer, há que nos permitir a experiência. Eu não sei o que é que vai sair dali, mas eu também não quero controlar. E para mim é tão bonito, é mágico, é mesmo magia. Porque de repente quando tu és surpreendida com a nuvem, com a toalha, com a bicicleta, com tudo, porque tu não programaste, tu sentes mesmo que é a vida a levar-te. E tu sentes mesmo que são presentes da vida para ti. E pelo menos na minha visão e no meu sentir, porque é de experiência pessoal, viver a vida assim é maravilhoso. É dizer como não sorrir para a vida, como não saber que ela sorri de volta porque ela sorri. Então, desta mensagem, desta nossa experiência, porque podíamos ter trazido outro qualquer, o convite que eu deixo às pessoas é exatamente isso, confiem mais na vossa fé, estejam mais atentas àquilo que vocês sentem, validem o que estão a sentir, porque às vezes nós sentimos, mas depois não validamos. Então depois andamos a perguntar, como é que eu posso saber se estou a sentir? É validando. E eu ensino isto na jornada do Segue o Teu Coração. Também, não é? Dar um passo. Sim, eu ensino isto, por isso também não me quero alongar aqui, mas dizer que quanto mais nós trabalhamos esses caminhos, tanto neurológicos, portanto, tanto a nível da mente como a nível do espírito, mais este caminho começa a ser o nosso caminho. Portanto, se no início até era difícil seguir o coração, por exemplo, para alguém, quanto mais o faz, quanto mais valida o que sente, mais isso torna-se o seu automático. Porque o ser humano é um animal de automatismo. É a forma como o nosso cérebro adquiriu para poder processar as milhares, milhares de funções que faz e processa a cada segundo, para nós não estarmos travados antes de fazer cada função. Imagina, tipo quase robô. Então ele, para ser rápido, ele tem que automatizar muitos processos para ser eficiente. Sim. Porque senão muitas vezes o instinto de sobrevivência não nos permitia sobreviver. Claro. E isto não remetendo tudo ao cérebro, porque o coração tem uma energia eletromagnética muito superior ao cérebro. Aliás, é o órgão de maior magnetismo do próprio corpo. Portanto, reparem, nós andamos mesmo enganados a achar que a razão é que sabe. Não é verdade. No entanto, não entrando por aqui, a verdade é esta mesmo. Quanto mais nós também nos permitirmos dar voz ao que sentimos no coração, mais automatizamos essa forma de viver a vida, hoje. Hoje, no sentido da vida atual. Não é na próxima. Na próxima também pode ser. Há aqui uma comparação com os elementos que eu gosto de comparar e acho que é uma grande verdade, que o coração é a água e a mente é o vento. A água que é a vida, não é? E o vento que é aquele que traz e leva e traz. E muitas vezes a mente traz-nos um bocadinho essa ideia, não é? Como o vento. E estão todos certos, não é? E todos são importantes. Mas realmente não dar primazia a um em prol do outro. Sim, o vento também é tão importante. Ele faz semear as plantas, no entanto. Exatamente. É diferente da água. Pronto. Então vou deixar aqui mais umas partilhas, mais umas perguntas que temos aqui. E uma delas que eu também achei aqui muito interessante é da Marta. Como é que consegues ouvir ou sentir os sinais que o universo te dá? E como é que sabes que o sinal é do universo?
Eu acho que há muita gente que se baralha com isto. Mas será que isto é a mente ou será que isto é o universo a falar comigo? Eu acho que muita gente tem realmente estas dúvidas. Então, como é que tu trazes como é que tu respondes aqui a esta Olha, pergunta? quando é a mente, nós entramos em ses. Vem mesmo, mas será que? Ou será que? Ou e se acontecer isto? E se não acontecer aquilo? Portanto, aí, se derem por vocês já com ses, ou com será que, já estão na mente. Aquilo que vocês sentem é mesmo sentido. E os sinais da vida, se calhar até indo realmente ao encontro da história que acabei de partilhar, os sinais da vida são como pequenas dádivas, como se fossem pequenas flores que a vida nos vai trazendo e que trazem mesmo essa magia, essa pureza, essa beleza e que de repente te facilitam o caminho, te levam a continuar nesse caminho, porque é para ser. Se a vida começar ali a mostrar-te muitos travamentos, talvez das duas uma, ou porque há ainda qualquer mensagem que está a precisar de ser integre antes de avançar, ou porque realmente não é para avançar por ali. E aí precisamos de tempo, possivelmente para sentir o que é, mas não continuar a teimar onde a vida nos mostra que não é para ser. Mas quando a vida nos mostra que é para ser, lá está, a casa vende-se à primeira, as bicicletas não nos põem pedras no surgem caminho, não é? Não nos põem pedras no até caminho. podem trazer pedras no caminho, até podem vir, mas eu também acho que nos trazem ferramentas para ultrapassar as pedras. Ou pelo menos que nos trazem forma de nós próprios irmos em busca dessas ferramentas, porque possivelmente o nosso processo de crescimento também nos leva a ir em busca dessas ferramentas. Então é tudo muito sensível, depende do contexto e da situação e da pessoa em si, mas lá está. Quando tu sentes, quando é da vida, é sentido. Eu posso também dar só este exemplo que nos aconteceu quando nós vendemos a casa. O rapaz que eu falei há pouco de que estava a surfar, eu estava no surf, eu raramente tive sensações destas de querer falar com uma pessoa. Dizer, pá, aquela pessoa tem, não sei, parece ter um bom coração, gostava mesmo de falar com ela. E não aconteceu. Ou seja, eu estava no mar, acabei por sair da água, acabei por não me cruzar com ele, e quando estava a vestir o fato, a tirar o fato e a vestir-me para me ir embora, ele tinha o carro estacionado ao lado do meu. Então a verdade é que a partir daí eu comecei a falar com ele e ele depois disse-me que era angariador imobiliário. E tu disseste, olha, E eu disse, eu queria vender a casa. E ele angariou a nossa casa e, coincidência ou não, depois acabou por me vender a casa passado uma semana. E, portanto, às vezes são esses sinais, como estavas a dizer agora, às vezes não são pedras, mas às vezes estão escondidos, não é? Como é que, neste caso, foi aquela pessoa que, pronto, estava ali. E aqui outra vez essa espera, questão, quase. pelo menos é o que me está a vir agora, de tu podias não ter dito. Não disseste quando estavam a surfar, de repente a vida te trouxe outra oportunidade porque o carro estava ao lado do carro dele. Podia não ter falado. E podias ainda assim ter escolhido não falar. Portanto, isto, voltando a trazer aqui, porque é importante também termos essa consciência, a vida dá-nos sempre essas aberturas e vai-nos sempre dando esse colo, essa sustentação, dá-nos o caminho para nós pormos o pé. Mas ainda assim, naquele momento, nós podemos não fazê-lo. Lá está. Usando a expressão que eu tenho usado, tu podias não ter permitido a experiência de falar com esta pessoa. Tipo, que estupidez, agora vou falar com este rapaz. Por exemplo, podia ter sido. E quantas pessoas assim se condicionam? Sim. Portanto, é realmente, se calhar, permitir-nos mais à experiência, trazer esse foco. Lembrar, se calhar, deste pequeno ponto que estou aqui a trazer. Realmente, a vida são experiências. Se eu me impedir de viver essas experiências, eu estou-me a impedir da vida no seu esplendor. Não estou a dizer no sentido louco da coisa. Estou a dizer no sentido mais genuíno da coisa. De viver a experiência que eu estou a sentir que quero. De viver alguma coisa que está-me a ser pedido. E para mim é muito importante aqui uma coisa também, que é, dentro daquilo que eu quero, há aqui, eu não é que penso nisto tudo, mas se as pessoas me perguntarem, eu digo-lhes assim, então, mas e se aquilo que eu quero for mau para alguém? Esta é uma questão que já me fizeram e eu acho que é muito pertinente. Que é, se aquilo que eu quero é bom para mim, não faz mal a ninguém, não tem o intuito de magoar ninguém, não é nesse sentido, nem nesse contexto, nem sobre esse propósito ou proposta que eu estou a querer implementar certa coisa, então eu posso fazê-lo. E isto não quer dizer que, obviamente, por exemplo, podiam achar que, então, mas se fores dar a volta ao mundo, de repente a tua mãe ficou cá, ficou sozinha.
Claro, mas aqui lá estamos nós em apegos e etc, não é? Não estou a falar nisto, mas o ir dar a volta ao mundo não magoava ninguém. Por exemplo, não é? Estou a dar este exemplo agora, podia dar outro qualquer. Portanto, quando há alguma coisa que vocês querem com todo o vosso coração e se tiverem receio de, mas quer dizer, porquê eu? Porquê que poderia ser eu a querer? Então, mas espera, isso vai magoar alguém? É o teu propósito magoar alguém? Não, eu sinto que é para fazer isto. Isto alegra-me, isto motiva-me, eu sinto-me a sorrir, isto traz-me energia. Essa é outra coisa também, para mim outra bússola. Acrescenta-me energia, então é porque é genuíno. Se me rouba energia, não está a ser verdadeiro. É qualquer coisa que eu estou a querer, se calhar mais mentalmente, mas está-me a desgastar. Então, se calhar não é para ser já. Ou é para ser de outra forma. Porque quando a coisa acontece, lá está, tudo se equilibra. Não quer dizer que não haja momentos de cansaço e momentos em que tu tens que dar um bocadinho mais, mas tudo se equilibra, tudo se torna possível mesmo. Então, perceber se isto faz mal a alguém, se o meu propósito é, ok, eu vou fazer isto para ficar à frente daquele meu colega. Não, nada tem a ver com o outro, tem mesmo só a ver comigo, porque eu estou a sentir isso. Ponto número 2, isto acrescenta-me energia, isto motiva-me, isto faz-me sorrir por dentro. Não tem a ver com o ego, tem a ver mesmo com felicidade pura. Boa, faz, então bora à experiência. E se calhar outros pontos podiam vir, não me está a vir agora mais nenhum, mas... Essa quase que responde aqui à pergunta que a Filipa tinha, que era como saber a diferença entre o ego e a voz da alma e que técnicas e estratégias sugeres? Olha, por exemplo, esta. Mas pronto, eu acabo por dizer aqui algumas e outras ficam por dizer. Às vezes vai-me vindo, outras vezes não vem no momento, mas sei que lá está, foi por isso. Perguntavam-me tanto. E foi muito giro porque as próprias pessoas é que me diziam: uau, tu és uma corajosa. Como é que se vende a casa e vai-se dar a volta ao mundo com 4 filhos, por exemplo, não é? E eu pensava, caramba, mas eu não sou nenhuma corajosa, eu só estou a fazer o que é mais fácil, que é seguir o meu coração. Se eu ficasse, eu era feliz a fazer o que fazia, estava a ter super sucesso clínico, mas eu não ia querer ficar ali se eu já estava a sentir o chamamento de dar a volta ao mundo. Então, se eu ficasse, por apego ao sucesso que estava a ter, à alegria que a clínica me estava a dar naquele momento, a todos os pacientes e a todas as frases bonitas e os resultados, alguns melhores do que outros, que me estavam a chegar, se eu ficasse por esse apego, na verdade, se calhar, eu estava a viver o mais difícil, que era ficar onde o meu coração já não me estava a pedir. Por muito que tudo tivesse a correr bem, volto aqui a sublinhar. Então, na verdade, eu não me sentia corajosa, eu estava só a seguir o coração. Até que entendi que coragem era aquilo que te disse. De coração, agir com o coração. Então, espera aí, se coragem quer dizer isso, então sim, então eu sou uma pessoa corajosa. E eu sempre achei que a minha palavra era liberdade, então hoje em dia eu acrescento que eu possa sempre ser livre ao nível da alma para manter a minha coragem, para manter esta vida seguindo o coração. E isso alegra-me, isso faz-me feliz, isso emociona-me. E também cheguei a outro ponto que para mim foi muito importante, que é isto, se calhar aos olhos da sociedade, parece inconstante. Mas efetivamente eu percebi que esta inconstância para mim nutre-me tanto, porque para mim não é inconstância, é ir realmente cumprindo as várias propostas que eu vou sentindo, os vários saberes que eu vou explorando, porque palpitam cá dentro. Então é permitindo-me a minha vida como eu a sinto. Pode não corresponder à sociedade, que se calhar nos remete a dizer que devemos ser uma profissão quase do início ao fim, se bem que hoje em dia acredito que cada vez mais neste caminho da espiritualidade esse conceito está a ser desconstruído e para muitas pessoas já foi desconstruído, mas realmente, se isso é ser inconstante, então eu digo que eu sou uma inconstante muito feliz, porque para mim isso é viver, sabes? E olha, até me emociona, até me vem as lágrimas aos olhos, porque eu sou feliz assim, e isso faz-me sentir sempre, mesmo agora com 42 anos, essa alegria de criança. E trago outra vez aqui o termo de criança, não no sentido menor que alguém possa atribuir à palavra, mas nesse sentido de pureza, de alegria perante a vida, de magia de viver, sabes, em que tudo é possível, porque realmente tudo é possível. Já o ditado diz, como é que é? Tudo é possível quando a alma não é pequena, ou agora não me lembro. Não é bem assim, mas sim. Pronto, mas lá está, então que possamos abrir o nosso coração, abrir-nos à fé, confiar na vida,
E quanto ao ego, como é que eu sei se é o ego? Pois olha, eu acho que o ego seria mais racional, mais protetor, ou mais competitivo, ou mais voltado também para os outros. Se calhar o que é que os outros vão achar, este cargo profissional, como é que depois me vão tratar. Então isto se calhar é eu querer mudar qualquer coisa na vida e atingir um outro cargo, porque os outros me vão tratar com mais respeito, porque qualquer coisa em que os outros vão validar de forma diferente. Então eu estou no ego a querer alimentar-me da validação dos outros. E está tudo bem, o ego é protetor, não estou aqui a criar nenhum bicho-papão. Mas lá está, quando tu sentes no teu coração, e nada tem a ver com os outros, tem a ver mesmo porque tu sentes isso, tu tens essa vontade. Então aí nada tem a ver com o ego, tem a ver só com a tua experiência. E a vida é tua, a vida é de cada um de nós, não é? Realmente, eu melhor do que eu própria posso viver esta vida. Então, que não deixemos de a viver por outros. Sim. Aqui a Patrícia também pergunta como quebrar padrões. Epá, como quebrar padrões. Pois agora tudo é muito delicado. Eu sei que a Patrícia fez em relação ao patrão e à parte profissional. Eu só escrevi assim para tentar ser mais abrangente e entrar em padrões no sentido geral e em todos os contextos. E só trago, obviamente, da minha voz, da minha experiência, da minha aprendizagem, sem querer dizer que esta é a verdade universal, mas é a verdade do que para mim é a minha verdade. Então, os padrões, normalmente, quando nós reparamos que temos um padrão, porque às vezes nem temos consciência dele, então é importante perceber que se tivermos consciência que há um padrão que estamos a repetir, ou porque atraímos sempre o mesmo tipo de relacionamento amoroso, ou porque atraímos sempre o mesmo tipo de patrão, por muito que os contextos mudem, que as profissões mudem, há padrões que se repetem, então é porque a vida nos está a convidar a ter ali um crescimento que ainda não estamos a fazer. Porque aí lá está, não é mudar o contexto, não é mudar a profissão ou mudar o namorado, é criar algum limite nosso, é comunicar alguma verdade que ainda não fizemos, é trazer, mas comunicar a verdade, e quando se fala de comunicação também é muito sensível, porque uma coisa é eu dizer-te a minha verdade, outra coisa é a maneira como eu a digo. Eu estou sempre a trazer este livro, no Conversas com Deus, há uma parte que Deus, eu acho que decorei tantas partes deste livro, porque eu já dizia isso, porque na verdade a vida ensinou-me isso. Então para mim fez mesmo sentido, para mim é mesmo verdade. Então há uma parte que Deus diz exatamente isso, que é, tu deves comunicar a tua verdade. E depois o Neil pergunta, então mas e se eu não me recordo as palavras, mas e se eu for muito bruto a dizer a coisa? E Deus responde-lhe, eu disse tu deves comunicar a verdade. Não te disse para tu seres desadequado, nem para dizeres assim, de uma forma abrupta, sabes? Então, nós podemos sim trazer a nossa verdade, sim trazer a nossa voz. É fundamental, porque senão vamos estar a criar ali outro padrão, que já não existia, passa a existir. Porque há uma verdade que ainda não foi dita. Mas a maneira como eu posso dizer pode ser ajustada. Aprender a fazê-la também, não é? Sim, e uma parte que para mim me ajuda é perceber, ok, o que é que eu gostaria de dizer, a mensagem mesmo. Pensem nisso, de, no fundo, perante este contexto, perante esta situação, qual é a mensagem? Porque se calhar, se eu disser assim logo da boca para fora, eu digo e sou abrupta, e sou bruta, ou sou violenta, ou sou agressiva no tom ou na palavra, por exemplo. Então, primeiro, processar qual é a verdadeira mensagem. No meio de tudo isto, experimenta a coisa, na humildade, na verdadeira mensagem daquilo que eu preciso dizer da minha verdade, o que é que eu quero dizer? E agora, como ajustar as palavras para não pôr o outro como o culpado e eu a vítima, porque não há aqui vítimas nem culpados, há energias apenas a ser partilhadas e que podem ser reajustadas. Então portanto, qual é a mensagem e ao mesmo tempo, a maneira como eu estou, e nós, quando eu penso qual é a mensagem e sinto, quase que faço um resumo interno, quase que realmente espremo e tiro o néctar daquilo que eu quero dizer. Em vez de estar só no emocional e como é que me fizeste isso, como é que não sei o quê, cai isto tudo e vou só ao isso. O que é o isso? O que é que eu senti com o isso? Então não é o tu fizeste-me isso, é realmente eu senti isto perante aquele contexto, ou perante esta atitude. E mais do que palavras, é perceber a forma como eu estou agora a dizer, a energia com que eu me estou a sentir
nesse néctar que eu exprimi, é uma energia humilde, é uma energia que não pretende agredir o outro, mas sim, simplesmente comunicar a minha verdade. Então, quando eu chego a este ponto, eu sei, ok, a mensagem está pronta a ser passada. Eu acho que isto pode ser uma ótima forma, como ela perguntava técnicas, já não sei se foi a mesma pessoa que perguntou, mas isto pelo menos foi o caminho que eu fiz. Não foi uma área, também é estudo, obviamente, muito deste caminho que eu tenho feito tem sido com muito estudo e muitos cursos e muitas formações, mas ao mesmo tempo eu costumo dizer que a minha grande mestra é a vida, porque quando tu te permites ir à experiência, tu aprendes com as experiências. Caindo ou não caindo, a seguir reergues-te e aprendes com elas. E já quase aqui a terminar as nossas questões, tenho aqui também a Gabriela, que pergunta: como deixar o que não me pertence de forma tranquila ou sem culpa? E sem culpa? Eu voltaria a dizer o mesmo. Eu acho que estou aqui a resumir muito, mas volto a dizer, mais do que trazer milhentas respostas, não sei se é um termo correto, em que de repente nós ouvimos tanta coisa que dispersámos no meio de tudo e fica pouco, às vezes trazer uma resposta muito forte ajuda-nos a centrar. Então, nesse sentido, eu diria a mesma coisa. Segue mais o teu coração, escuta mais, está mais atenta ao que tu sentes, permite-te experienciar o que tu sentes, permite-te cada vez mais caminhar nesse sentido, ir validando o que tu sentes e repara que começas a automatizar esse caminho. E repara como de repente toda a vida se começa a encaixar. E isto não quer dizer que corra tudo bem, mas quer dizer que ainda assim, quando qualquer coisa não corre logo bem, nós também conseguimos ter a percepção, desapegando do drama emocional, mas conseguimos ter a percepção de, espera, o que é que isto me está a querer dizer? O que é que eu ainda preciso de reajustar? Ou o que é que eu posso fazer? O que é que a vida me está a sugerir aqui que eu ainda faça antes de dar mais um passo, por exemplo, não é? E tem sido sempre assim na vida, acho eu, maioritariamente em todas as questões, tentarmos ver o que está por detrás delas. Bem, a Carla anda aqui mais uma pergunta, mas talvez seja uma resposta semelhante, não é? No fundo, a Carla pergunta como é que enfrentas o medo. E não sei se tens uma outra É com fé. resposta através da fé. É com fé. Há aquela frase que eu amo, que eu trouxe um bocadinho, que é: quando tu dás o passo, Deus coloca-te o chão. Sabes? Então não há que ter medo, há que ter fé. Acho que estamos a precisar de nos reajustar realmente a esse ponto. Não é vibrar no medo, é vibrar onde nós queremos vibrar. E nós queremos vibrar na fé, nós queremos vibrar no amor. Isso é a nossa energia original. Então é exatamente assim que eu acho que me vou reajustando. Eu não estou a pensar no medo, eu vou com fé. Agora, só para finalizar, tens alguma história ou alguma coisa que queres contar assim, sem ser a temática de alguém, de ti próprio, queiras trazer? Aqui uma última... Sabes que é curioso, porque eu vou tendo essa sensação de que, claro que há muitas pessoas que só me começaram a conhecer e a ouvir desde o podcast. Então não é que conheçam a história para trás, mas eu vou sempre achando que eu já contei, porque já contei noutros contextos. E então percebi, quando agora me chegaram, iam-me chegando, a Lisa, mas eu também gosto tanto de ouvir assim, a Lisa há de falar um bocadinho mais, e agora abri o espaço para trazerem algumas questões, e eu sei que tantas outras eu não trouxe todas, porque senão não era um episódio muito prolongado, mas acima de tudo eu resumia a isto, sabes? Mais do que trazer outra história e trazer outra partilha e trazer mais palavras, focar outra vez aqui, sigam o vosso coração, deem o passo alinhados na fé, confiam ou não confiam na vida. Então, se confiam, vivam-na, mas vivam-na mesmo e permitam-se à experiência e permitam-se viver nesta vida. Não deixem para a próxima. Está tudo bem deixar para a próxima, atenção. Está tudo certo, nós ainda certamente caminharemos umas quantas vezes mais, mas vivam. E se calhar, para terminar, olha, já contei esta, mas vou contar outra vez. Também sei que deixei esta história num livro, é um conto indiano, e que é muito bonito, e que fala, no fundo, de fé e de humildade. E eu vou resumir. Está um caminhante, um homem indiano, que decide ir caminhar indo ao encontro de Deus. E ele não sabia onde é que estava Deus, mas ele sabia que tinha que se pôr a caminho. Então ele caminhava, sem ter propriamente um trajeto, ele ia seguindo o seu sentir, ele ia seguindo o seu coração, ele ia seguindo a própria vida.
E ele caminhou, caminhou, caminhou e em tantas aldeiazinhas que ele ia passando na Índia, passou por uma de um guru. Tu já conheces a história? Passou por uma de um guru. E o guru tinha ouvido falar deste caminhante que estava em busca de Deus, que ia ao encontro de Deus, então mandou-o entrar. Disse, caro caminhante, ouvi dizer que estás a querer ir ao encontro de Deus? E o caminhante, honrado de estar na presença daquele guru, sábio guru, quanta honra poder estar à sua frente. Sim, é verdade, eu caminho em busca de Deus. E o guru disse-lhe, ok, muito bem, então olha, se por acaso encontrares Deus, pergunta-lhe quantas vidas faltam para eu me sentar ao lado dele. E isto aqui não é a minimizar nenhum guru, atenção, é o conto. Certamente que é já na próxima vida, mas ainda assim pergunta-lhe, faz-lhe esta questão. E o caminhante disse, terei toda a honra e será um prazer levar-lhe a tua questão. Obrigada, caro guru, e prosseguiu a sua viagem. Caminhou, caminhou por entre vales e montanhas da Índia e vilazinhas e mais vilas, até que passou por um sapateiro. E um sapateiro super humilde, que também tinha ouvido falar deste caminhante e que também lhe perguntou, caminhante, é verdade que vais ao encontro de Deus? E o caminhante disse, sim, bom homem, é verdade. Olha, assim, eu não te quero acrescentar nada ao teu próprio propósito, mas se tu puderes lembrar-te, já agora eu gostava muito que lhe fizesse uma questão. Isto se ele puder responder, porque eu acredito que Deus, obviamente, tem tanto para fazer que está tudo bem se ele não puder responder à minha questão. Mas já agora, se por acaso for possível e se tu te lembrares, pergunta-lhe quantas vidas faltam para eu me sentar ao seu lado. E o caminhante disse, tudo bem, bom homem, então assim será. E pôs a caminho, caminhou, 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 e a algures ele encontrou Deus. E ao encontrar Deus ficou fascinado. Uau, Senhor, Tu és realmente grandioso. A Tua luz é de uma pureza, de um amor realmente incondicional. Agora entendo. Não tem nada a ver com formas, nem com vislumbres. Tu és realmente grandioso. Uau, e ele estava rendido. E antes que ele perguntasse alguma coisa, Deus disse-lhe, bom homem, bom caminhante, antes que me perguntes, diz ao guru que faltam 1000 vidas para ele se sentar ao meu lado. E ao sapateiro diz que será já na próxima vida que ele estará ao pé de mim. E o caminhante ficou, ainda ia perguntar, uau, mas eu nem te perguntei, mas rapidamente percebeu, claro, eu estou perante Deus, Deus sabe tudo. Nem disse mais nada, agradeceu e começou a querer caminhar de regresso à sua casa. E antes que ele fosse, Deus disse-lhe, mas bom caminhante, deixa-me só dizer-te mais uma coisa. Quando o guru te perguntar o que é que eu estava a fazer, diz-lhe que eu estava a enfiar um elefante pela cabeça de uma agulha. E diz o mesmo ao sapateiro. E o caminhante não perguntou nada, acolheu a mensagem de Deus e prosseguiu. Conta ao conto que ele encontrou primeiro o guru. O guru mandou-o entrar. Então, anda por aí um rumor que tu encontraste Deus. Então conta-me, colocaste-lhe a minha questão? E o caminhante disse, sim, bom guru, sábio guru. E Deus disse-me para eu te dizer que faltam 1000 vidas para tu te sentares ao lado dele. És um mentiroso, sai daqui, disse-lhe o guru. E o caminhante disse, não, mas é verdade. E ele até me disse, antes de eu sequer lhe perguntar, és um mentiroso, põe-te a andar e nunca mais voltes. E o caminhante, ok, para não irritar o guru, virou as costas, começou a ir-se embora, e o guru disse-lhe, espera, então já que dizes que realmente encontraste Deus, então diz-me, o que é que Deus estava a fazer? E o caminhante riu-se e disse, Deus sabia que tu me ias fazer essa questão, e disse-me para eu te dizer que ele estava a enfiar um elefante pela cabeça de uma agulha. Epá, és mesmo mentiroso, sai daqui. Onde é que já se viu um elefante pela cabeça de uma agulha? Vai-te embora, ó mentiroso, seu trapaceiro, nunca mais voltes. E o caminhante foi-se embora. Caminhou, até que encontrou também o sapateiro. E o sapateiro, uau, caminhante, encontraste Deus, conta-me tudo. Quer dizer, tudo o que tu me puderes contar, mas como é a presença de Deus?
conta-me. Certamente que Ele é grandioso. Ele, uau, eu nem imagino o que é. Não sei se por acaso pudeste perguntar a minha questão e se Ele pôde responder, mas... E ele disse, o caminhante disse, sim, sapateiro, Deus respondeu-te que já na próxima vida tu estarás ao lado dele. Uau, Senhor, tu és mesmo grandioso, obrigado, obrigado. E o caminhante, o sapateiro, alegrou-se e chorou de alegria. Uau, Deus é mesmo grandioso. Mas conta-me, o que é que Deus estava a fazer? Perguntou o sapateiro. E o caminhante disse-lhe, Deus sabia que tu também me ias fazer essa questão. E ele disse-me para eu te dizer que ele estava a enfiar um elefante pela cabeça de uma agulha. E o sapateiro, uau, Senhor, tu és mesmo grandioso. Realmente para ti não há senãos, não há impossíveis. Deus é capaz de tudo. E o caminhante olhou para ele e disse assim, ouve lá, sapateiro, tu acreditas mesmo que Deus estava a enfiar um elefante na cabeça de uma agulha? Claro que sim. Já reparaste? Deus fez o mundo inteiro, fez todo o universo. E da mais pequena das sementes, Ele faz a maior das árvores. Deus é capaz de tudo. Então esta história, para mim, pá, é tão bonita. Eu já contei sei lá quantas vezes, e ainda assim me emociona, e ainda assim vou travando as lágrimas. Não que as tenha de travar, mas às vezes para não alterar a voz. Porque ela realmente fala de fé nesse sentido de peito aberto. Nós temos a mania que a mente é que sabe e que nós racionalizamos e que por isso somos mais inteligentes. E eu acredito que a maior inteligência é aquele que sabe verdadeiramente viver a sua vida. Então, olha, aquilo que eu digo é deixem-se de tretas, deixem-se de racionalizações em demasia e vivam de verdade. Sejam felizes. Acho que terminei com a mesma frase que a minha mãe disse, que é sejam felizes. Mas basicamente é isso, sabes? É pá, vivam com toda a vossa verdade. Permitam-se à experiência. Pronto, não sei se a nossa equipa quer acrescentar alguma questão, abrindo aqui o espaço. Dizem que não, se calhar estão intimidados. Eu pensei, pá, tá bom, vamos ir embora para casa que está quase de noite, vamos para o jantar. Pronto, Tá bom? olha, desse lado, muita gratidão, mais uma vez. Para mim, realmente a gratidão é uma linda frequência, por isso nunca é demais agradecer, não é mesmo? Gratidão a ti, Nuno, espero que tenham gostado, partilhei do meu coração, claro que muito mais podia ser dito. Deixo o convite de, eventualmente, juntarem-se ao Segue o Teu Coração, que vai para a 7ª edição, num ano 7 de Terra, e também foi graças a vocês que tanto me iam dizendo, Lisa, quando é que fazes nova edição? Que também abriu o meu coração a isso. Portanto, vai começar em fevereiro, dia 7, num ano 7. Tenho a certeza que será muito especial e espero que tu também possas sentir de fazer mais uns momentos ao meu lado, nestas partilhas fluídas, com grande aprendizagem e muita abertura de coração. Assim me despeço, desejando-te uma excelente semana e cá te espero outra vez. Um grande beijinho. Este episódio tem o apoio de Soba.